Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre as aranhas. Sejam bem-vindos ao canal Seres da natureza. Olá, seres naturais! Hoje, vamos falar sobre um tema que pode ser um pouco assustador para algumas pessoas, as aranhas. Apesar de muita gente ter medo desses animais, as aranhas são criaturas fascinantes e extremamente importantes para o meio ambiente. As aranhas são animais artrópodes, ou seja, possuem um exoesqueleto e patas articuladas, e podem ser encontradas na maioria dos ecossistemas do planeta, desde aqueles desérticos até em florestas tropicais, sendo muito importantes na manutenção do equilíbrio ecológico em muitos desses lugares. As aranhas são predadoras naturais de uma grande variedade de insetos e outros artrópodes, como moscas, mosquitos, besouros e até mesmo outras aranhas, o que ajuda a controlar a população desses animais, evitando que eles se proliferem descontroladamente e causem problemas ambientais. Além disso, as aranhas também são importantes na cadeia alimentar de outros animais, servindo de alimentos para pássaros, lagartos e mamíferos. Então, mesmo que possam parecer assustadoras, as aranhas são animais extremamente importantes para a manutenção da vida na Terra. Daí a importância de conhecermos mais sobre elas e aprendermos a respeitá-las. As aranhas são animais invertebrados pertencentes ao grupo dos aracnídeos, que também inclui escorpiões, ácaros e carrapatos. Sua anatomia é especializada para a captura de presas, a movimentação em diferentes tipos de superfícies e a produção de seda para diferentes fins, como a construção de teias e abrigos. A anatomia da aranha está baseada em corpo, patas, olhos, mandíbulas, pedipalpos, seda e sistema nervoso. O corpo está dividido em duas partes principais, o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax contém as patas, os olhos, as mandíbulas e os pedipalpos, enquanto o abdômen contém os órgãos internos. As aranhas têm 8 patas articuladas que são usadas para caminhar, escalar e capturar presas. Cada pata tem 7 segmentos, incluindo uma coxa, uma tíbia e um tarso, além de 2 ou 3 garras na ponta. A maioria das aranhas tem 8 olhos, embora algumas espécies tenham 6 ou menos. Os olhos são usados para detectar movimento e luz, ajudando as aranhas a encontrar presas e evitar predadores. As mandíbulas das aranhas são chamadas de quelíceras. Elas são usadas para morder e injetar veneno em presas. As quelíceras são movidas por músculos fortes e são pontiagudas, permitindo que a aranha perfure a pele de sua presa. Os pedipalpos são um par de apêndices localizados próximos às mandíbulas. Eles são usados para agarrar e segurar presas, bem como para mover seda e detectar o ambiente ao redor. As aranhas têm glândulas de seda especializadas em seu abdômen. Elas produzem diferentes tipos de seda para diferentes fins, como a construção de teias, a linha de segurança para escalada, a produção de abrigos e até mesmo para envolver presas. O sistema nervoso das aranhas é bem desenvolvido, com um cérebro central e gânglios nervosos distribuídos pelo corpo, o que permite que elas respondam rapidamente a estímulos do ambiente e coordenem seus movimentos. Existem cerca de 40.000 espécies de aranhas no mundo, e cada uma delas tem características específicas que a tornam única. As espécies se diferenciam por tamanho, cor, formato e habitat. Entre as espécies mais conhecidas podemos citar a aranha caranguejeira, que é uma das maiores espécies de aranhas do mundo, podendo chegar a medir mais de 30 centímetros de envergadura e geralmente são encontradas em florestas tropicais e se alimentam de insetos, pequenos vertebrados e até mesmo outras aranhas. A viúva negra é uma aranha facilmente reconhecida pela coloração preta e vermelha do seu corpo. São encontradas em quase todo o mundo e conhecidas pelo seu veneno altamente tóxico. Mesmo sendo consideradas perigosas para os humanos, as viúvas negras geralmente só atacam quando se sentem ameaçadas. As tarântulas são aranhas grandes e peludas, sendo geralmente encontradas em regiões desérticas, se alimentam principalmente de insetos, mas também podem caçar pequenos vertebrados. Apesar de ter uma aparência assustadora, as tarântulas são relativamente inofensivas para os humanos.
A aranha saltadora é conhecida por sua habilidade de saltar grandes distâncias, geralmente tem uma aparência pequena e delicada e são encontradas em diversos habitats, como florestas, campos e desertos. A aranha tecelã é especialista em construir teias complexas, que podem ser extremamente resistentes e duradouras. Elas se alimentam principalmente de insetos que ficam presos em suas teias. A aranha tecelã pode ser encontrada em diversos habitats, desde florestas até áreas urbanas. As aranhas são animais fascinantes, e seu comportamento pode variar bastante de acordo com a espécie e o ambiente em que vivem. No entanto, algumas características são comuns a todas elas, como por exemplo: são predadoras, ou seja, elas se alimentam de outros animais. Elas possuem presas afiadas e venenosas, que usam para capturar suas presas. Algumas espécies caçam ativamente, perseguindo suas presas, enquanto outras espécies preferem esperar pacientemente em suas teias. As teias de aranha são estruturas incríveis, feitas com seda de aranha, que é um material produzido por um tipo de glândula, que pode produzir diferentes tipos de seda para variados fins, como por exemplo para capturar suas presas, quando é mais pegajosa, ou então para construir teias, quando é mais resistente. As teias são construídas por um processo chamado de tecelagem, onde a aranha produz a seda e a usa para criar diferentes estruturas, como linhas de suporte, linhas de ancoragem e linhas de captura. Ela usa suas patas para puxar e manipular a seda, criando padrões complexos que são adaptados ao ambiente em que vivem. Depois que a teia fica pronta, a aranha fica à espera de suas presas. Quando um animal se prende na teia, a aranha consegue detectar através de vibrações na teia, e então se aproxima com cuidado, usando suas patas para avaliar o tamanho e a força da presa. Por fim, ela injeta veneno em sua presa para imobilizá-la e começar a se alimentar. Existem muitas curiosidades fascinantes sobre as aranhas, entre elas: a capacidade de caminhar sobre a água, que é uma habilidade útil para capturar presas em ambientes aquáticos. A capacidade de planar pelo ar é uma habilidade usada por algumas espécies para se deslocar entre árvores ou para escapar de predadores, o que permite que elas se movimentem pelo ar como se fossem paraquedistas. Existem também aranhas que mudam de cor, o que é importante para se camuflar e se proteger de predadores. Já outras espécies de aranhas têm olhos incrivelmente grandes em relação ao tamanho de seus corpos, o que melhora a visão, permitindo que elas detectem presas e perigos com facilidade. Algumas espécies de aranhas têm a capacidade de regenerar membros perdidos, incluindo pernas e pedipalpos, apêndices usados para segurar presas. A regeneração pode levar vários meses, mas algumas espécies de aranhas podem regenerar completamente um membro perdido em apenas algumas semanas. As aranhas são animais invertebrados que pertencem à classe dos aracnídeos e possuem uma grande diversidade de espécies em todo o mundo. Muitas aranhas são conhecidas por produzirem venenos que podem ser utilizados tanto para defesa quanto para ataque. O veneno das aranhas é produzido em glândulas especiais e é injetado através de suas presas. A composição química do veneno varia de acordo com a espécie de aranha, mas em geral, é composto por uma mistura complexa de proteínas, enzimas, peptídeos e outros compostos orgânicos. Para as aranhas, o veneno é uma ferramenta importante para se defenderem de predadores e capturarem suas presas. Quando uma aranha se sente ameaçada, ela pode injetar seu veneno no agressor para afastá-lo. Algumas espécies de aranhas também usam seu veneno para paralisar suas presas antes de se alimentarem delas. No entanto, o veneno de aranha também pode ser perigoso para os seres humanos. Algumas espécies possuem venenos capazes de causar danos significativos ao sistema nervoso, cardiovascular e respiratório. Em casos extremos, a picada de uma aranha venenosa pode até mesmo levar à morte. Apesar dos riscos associados ao veneno de aranha, muitas pesquisas científicas têm explorado os usos terapêuticos potenciais dos compostos presentes no veneno.
Alguns desses compostos já demonstraram propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antitumorais, entre outras. Existem muitos mitos criados sobre as aranhas, que podem levar a medos e preocupações desnecessárias, como por exemplo o de que todas as aranhas são venenosas. As aranhas atacam os seres humanos, as aranhas são atraídas pelo pelo e cabelo dos seres humanos, ou ainda todas as aranhas constroem teias. Na verdade, embora a maioria das aranhas produzam veneno, apenas algumas espécies possuem venenos que são perigosos para os seres humanos. A maioria das aranhas são inofensivas e seu veneno é usado principalmente para paralisar suas presas. As aranhas são animais muito tímidos e geralmente evitam o contato com os seres humanos. Elas só picam os seres humanos quando se sentem ameaçadas ou quando são acidentalmente esmagadas ou perturbadas. As aranhas preferem se afastar e se esconder do que lutar. As aranhas não têm interesse em cabelos ou pelos humanos e não os consideram como possíveis presas. Além disso, a maioria das aranhas não é capaz de morder através da pele humana. Nem todas as espécies de aranhas constroem teias e sim algumas espécies, como as aranhas de lobo, que caçam ativamente suas presas em vez de esperar que elas fiquem presas em uma teia. As aranhas desempenham um papel muito importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, como por exemplo no controle de pragas, polinização, reciclagem de nutrientes, e também servindo de alimento para outros animais. As aranhas são predadoras naturais de muitas espécies de insetos, incluindo mosquitos, moscas, formigas e outros artrópodes, que ajuda a manter as populações dessas pragas sob controle, impedindo que se tornem excessivamente abundantes e causem danos à agricultura ou à saúde humana. Algumas espécies de aranhas se alimentam de néctar e pólen, o que as torna importantes polinizadoras de plantas, o que ajuda a desempenhar um papel importante na reprodução de muitas espécies de plantas. As aranhas também desempenham um papel importante na reciclagem de nutrientes no solo, já que elas se alimentam de insetos mortos e outros detritos, ajudando a decompor esses materiais e liberar nutrientes valiosos de volta ao solo. As aranhas também são uma fonte importante de alimento para muitos outros animais, incluindo aves, répteis e outros artrópodes. Sem as aranhas, esses animais teriam menor quantidade de alimento disponível e enfrentar dificuldades para sobreviver. Após aprender sobre as aranhas, espero que você agora tenha um novo olhar sobre esses animais fascinantes, que estão presentes em mais de 40.000 espécies em todo o mundo, variando em tamanho, cor, forma. Embora muitas vezes sejam temidas e mal compreendidas, as aranhas desempenham um papel vital em nossos ecossistemas, ajudando a controlar a população de insetos e contribuindo para a biodiversidade. Além disso, sua anatomia única e habilidades impressionantes as tornam verdadeiras obras de arte da natureza. Convido você a continuar aprendendo mais sobre as aranhas e a respeitá-las como animais importantes e valiosos para o meio ambiente. Lembre-se, todas as formas de vida merecem nosso respeito e consideração. Até a próxima, amigos da natureza! Junte-se a nós para apreciar outras maravilhas da natureza. Lembre-se de sempre cuidar e preservar o meio ambiente.